Passamos ao processo 135.829, que continua como relatora a conselheira Dulcinea Benizo. Obrigada, Excelência. O segundo processo é da Prefeitura Municipal de Brasileia. Trata os autos de embargo de declaração opostos pela senhora Fernanda de Souza Ascens César, por meio de seus advogados, com fundamento nos artigos 69 da Lei Complementar Estadual 38/93 e 156, segundo e 158 do Regimento Interno desta Corte, para sanar a apontada omissão e contradição no acordo número 11.306, de 3 de junho de 2019, proferido nos autos de processo autônomo instaurado para apurar a responsabilidade da gestora pelo aumento da despesa com pessoal para percentual superior ao previsto na Lei Complementar número 101/2000, no segundo quadrimestre de 2018. O plenário decidiu por maioria, com voto de desempate da presidência, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, o que segue: tendo a gestora municipal, no primeiro quadrimestre do início do seu mandato, constatado que a despesa com pessoal estava em desacordo com o previsto no artigo 20, terceiro B da Lei Complementar, seria necessário, sem prejuízo das providências determinadas no artigo 22 do mencionado diploma, que a despesa fosse reconduzida ao limite legal. E aí, nesse caso, asseverou a embargante haver contradição no julgado em exame, uma vez que, neste, são destacados os percentuais de despesa com pessoal nos anos de 2017 e 2018, nos quais se verifica que houve sua diminuição para valor inferior ao da última gestão municipal, e menciona a necessária observância aos artigos 20 a 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e ao Decreto número 9.830, de 10 de junho de 2019. Por fim, requereu o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para anular o acórdão número 11.306, de 2019, ou sanar as noticiadas omissão e contradição e reformar a decisão desta Corte de Contas. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, o ilustre procurador-chefe, doutor João Isidro de Melo Neto, se pronunciou às folhas 34 e 36. É o relator, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, a gestora foi multada em R$ 14.280 por não ter reconduzido a despesa total com o pessoal ao limite máximo permitido para a espécie. A análise técnica noticia inicialmente irregularidade da representação da embargante, uma vez que foi juntado um instrumento de subestabelecimento sem que haja a concessão dos poderes ao subestabelecente. Então, preliminarmente, o parecer ministerial é pela concessão do prazo de 5 dias para que a embargante regularize a sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Quanto ao mérito, verifica-se que a embargante efetivamente reduziu a despesa total com o pessoal, mas não chegou a adequá-la ao limite máximo. Na verdade, o que se quer, por ocasião destes embargos, é a rediscussão da matéria já decidida por ocasião do julgamento principal, e a tese de que não há dolo não tem repercussão neste âmbito, uma vez que as infrações aqui apuradas, elas exigem apenas mera conduta. Nesse sentido, o parecer ministerial é pelo conhecimento e não provimento dos embargos. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora, para seu voto. Obrigada, Excelência. Trata os autos de embargo de declaração opostos pela senhora Fernanda de Souza Ascens César, por seus advogados, com fundamento nos artigos 69 da Lei Complementar Estadual 38/93 e 156, segundo e 158 do Regimento Interno desta Corte, no intuito de sanar a apontada omissão e contradição no acordo número 11.306 de 2019. Inicialmente, entendo que no julgamento dos embargos de declaração, nos quais podem ser apontados dúvida, contradição, omissão ou obscuridade em voto apresentado pelo relator, é prescindível a remessa dos autos à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, quando não é necessária nova instrução, em razão dos vícios apontados não se referirem à análise técnica, pelo que passo ao exame do mérito. A insurgência da embargante diz respeito à contradição e omissão no acordo 11.306 de 2019, no qual lhe foi aplicada a multa em R$ 14.280,
pela não recondução do percentual de despesa com pessoal previsto no artigo 23º-B da Lei Complementar número 101/2000. Prosseguindo, foi constatado no início do mandato a ausência das informações contábeis relativas ao exercício 2016, havendo dificuldades na apuração do limite das despesas com pessoal. Com o envio dos dados em abril de 2017, constatou-se que no terceiro quadrimestre de 2016, a mencionada despesa atingiu 57,28%, e, ao invés de ter sido realizada a sua redução, a responsável elevou os gastos sob a mencionada rubrica. É sabido que a gestora, em razão do percentual da despesa com pessoal, está em desacordo com o previsto no artigo 23º-B da Lei 101/2000, não poderia, consoante o artigo 22 do referido diploma legal, conceder vantagem, aumento, reajuste, adequação e todos os itens ali estabelecidos como proibição ao gestor. A Corte de Contas reconhece a dificuldade enfrentada pela gestora ao assumir a Prefeitura de Brasileia e o seu compromisso com a boa administração da cidade, justamente por isso, por entender que a aplicação dos recursos deveria ser correta, nos termos do ordenamento vigente, é que não poderia deixar de fiscalizar o limite das despesas com pessoal, pois era necessária a boa gestão nas demais áreas e, embora aplicando o previsto no artigo 22 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 13.655, esta Corte não poderia ser omissa diante de flagrante descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não se pode eximir os gestores da fiel observância das obrigações assumidas quando dá posse no cargo para o qual foram legitimamente eleitos, até porque, conforme já salientado, o verdadeiro gestor público é cuidadoso com a res pública e busca administrar com eficiência e, muitas vezes, com criatividade, os recursos sob sua responsabilidade, ainda que vivencie momentos de grave crise econômica. Quanto à suposta contradição no acordo, entende-se que o percentual da despesa com pessoal em 2016 não é suficiente para afastar o desacordo nos exercícios seguintes, uma vez que a responsabilidade recai sobre a gestora, a quem compete observar a Lei 101/2000, especialmente os seus artigos 23º e 22 e 23 e 66. Os referidos dispositivos legais prevêem, além do percentual da despesa com pessoal do ente municipal, que se a despesa total ultrapassar o limite previsto, além das medidas estabelecidas no artigo 22 do mesmo diploma legal, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. E o artigo 66 estabelece que esse prazo previsto para a recondução será duplicado no caso de crescimento real, baixo ou negativo do Produto Interno Bruto nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a 4 trimestres, definindo o parágrafo 1º do referido dispositivo legal, que será considerado baixo o crescimento quando o PIB for inferior a 1% nos últimos 4 trimestres. Dos mencionados autos, considerou-se que no primeiro quadrimestre de 2017, início da gestão do responsável, o percentual da despesa com pessoal atingiu 57,71% e, sabendo-se após consulta ao sítio do IBGE que o PIB nacional em 2016 ficou no percentual de menos 3,6%, entendeu-se que a gestora teria até o segundo quadrimestre de 2018 para adequar a despesa com pessoal ao limite previsto no artigo 23º-B da referida Lei Complementar 101/2000. Verificando-se que no referido quadrimestre o percentual atingiu 58,53%, afigura-se cabível penalizar a conduta da gestora pelo descumprimento direto do artigo 5º, inciso 4º, parágrafo 1º da Lei 10.028, de 19 de outubro de 2000. Posto isso, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pela senhora Fernanda de Souza César e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se o acordo número 11.306, de 13 de junho de 2019, e, após a formalidade de estimulo envio dos autos ao arquivo, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu vou manter o meu voto anterior. Conselheira Nalu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, só pela notificação sem a multa. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relatora, excelência. Aprovado por maioria nos termos do voto, conselheira relatora.